Você é fã de My Hero Academia? Então acho que todo mundo pode comemorar. Todo mundo que é fã pode comemorar, porque a gente agora não tem só My Hero Academia, nós temos My Hero Academia Vigilantes, o spin-off da franquia que já estreou na Crunchyroll. Eu e meu querido Pedro Henrique Ribeiro já assistimos os 2 primeiros episódios e agora vamos falar aqui se vale a pena ou não acompanhar este novo anime de My Hero Academia. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com você, Pedro Henrique Ribeiro. Eu quero É saber se isso você aí. assistiu. Eu assisti, eu tô até uniformizado aqui, ó, My Hero Academia, porque eu sou fã da franquia. Eu já comentei em algum outro vídeo que o Deco foi o primeiro Funko que eu adquiri, o que me levou para esse universo aí de gastar dinheiro com bonecos. E eu gosto muito de My Hero Academia, especialmente pelo clima das primeiras temporadas, e a gente vai falar bastante disso aqui nesse vídeo. É uma produção que resgata bastante esse espírito de herói aí, herói pela vontade e não pela força, né? Eu gosto muito que eu, mais uma vez, me senti um pouquinho representado, porque a gente está muito acostumado a ver animes protagonizados por crianças, pré-adolescentes, ou entrando ali no colegial, naquela fase um pouquinho mais complicada da vida da nossa juventude. E aí eu tenho gostado de ver quando os protagonistas do anime são pessoas mais velhas, né? São pessoas com outras questões, com outras dificuldades. O Koichi, que é o protagonista de Vigilantes, ele é um assalariado normal, né? Ele é um universitário que trabalha e sofre no trabalho, igual eu e você, né, querido Pedro Henrique Ribeiro. Mas eu acho que você falou o ponto essencial. Tipo, quando a gente se apaixonou por uma Hero Academia quando começou a exibição, ela tinha essa pegada um pouco mais inicial, sem muito poderzinho, né? Sem muitas essas batalhas grandiosas que a gente se acostumou a ver em um Dragon Ball da vida, um Naruto. E aqui nós temos um Koichi que está começando do zero. Sim. Né? Tanto com o nosso querido Deco Midoriya começou há muitos anos atrás, o Koichi está passando por esse... Ele é um pouco mais velho, claro, mas ele está passando por essa mesma experiência sem a facilidade de ter o nosso querido All Might do lado como seu guardião, não é mesmo? Exatamente. E eu acho muito legal essa relação entre eles e esse estilo de vida que esses personagens levam, porque isso acaba justificando aí as atividades deles. Porque vigilantes aí também poderia ser traduzido como justiceiros, né? Eles são pessoas que possuem individualidades, pelo menos dois deles, pelo que a gente sabe até agora nesse segundo episódio. Eles possuem individualidades que talvez não fossem muito úteis se eles quisessem entrar, sei lá, num colégio A da vida e tentar seguir a carreira de super-herói. Mas como eu já adiantei aqui no comecinho desse vídeo, eu acho que a principal mensagem desse derivado de My Hero Academia é o reforço dessa mensagem do Horikoshi de que o heroísmo vem mais da vontade de fazer a diferença do que a sua capacidade física em si. Então, por exemplo, o Koichi, que é o protagonista desse anime, que assim como o Deco, né, é bem fã do All Might, ele tem uma individualidade bem bobinha, que é o de deslizar. Ele sai andando, tipo... a gente vê até no primeiro episódio que muita gente fala que ele parece uma barata, porque aí ele tem que... A individualidade dele pra ativar, ele tem que estar, acho que com Pelo menos três três membros membros no no chão. chão. Então, tipo, ele tem que ficar com 2 pés e pelo menos um braço, aí como a gente tá vendo no clipe, e aí ele sai deslizando, mas na velocidade de um carrinho de supermercado. Enquanto a Kazuho, que é como é que é o nome Pop dela? A Step. Pop Step, ela tem a individualidade de saltar. Então, tipo, não é igual uma Mirko da vida, que dá aqueles saltos, né, surpreendentes, mas ela consegue saltar de algumas alturas, né, tipo, da altura de um poste, e ela também consegue pousar muito bem no chão, ela consegue firmar os pés no chão com muita tranquilidade. E não são individualidades assim que a gente consegue imaginar, por exemplo, numa guerra contra os principais vilões, contra um Tomura Shigarashi da vida. Mas são individualidades que eles encontram jeitos de ajudar as pessoas, né, Zuli? Eles não são heróis com a licença, Com né? a Só para dar licença. um contexto melhor, a gente está falando de Vigilantes, a história de Vigilantes ela se passa 5 anos antes do início de My Hero Academia, né? Antes do Deco entrar na escola, conhecer todos os personagens e tal. O Koichi, ele tem essa vontade de ajudar, ele não tem a licença, ele não é um herói oficializado pelo governo, digamos assim.
Então ele tem o trabalhinho dele, ele estuda, só que às noites, de madrugada, ele sai para querer ajudar as pessoas. As pessoas conhecem ele como um cara que limpa o lixo, né? Que Exatamente. ajuda a velhinha a atravessar a O rua. gentleman. O gentleman. Então ele ajuda a velhinha a atravessar a rua, ele dá indicação para quem tá perdido e tal. Ele faz essas coisas. A atitude de um bom samaritano que a gente Exatamente, conhece. ele é o escoteiro aí Ele é um bom escoteiro, né? Então ele tem essa vontade. E aí, nesse primeiro episódio, ele acaba encontrando. Não são nem vilões grandiosos, mas uma galera que ele não consegue encarar sozinho. Exatamente, Porque os baderneiros, né? exato, como o Pedro Henrique Ribeiro bem explicou, o poder dele, por enquanto, né, é só deslizar, ele precisa ter os 3 meios para deslizar no chão, e ele acaba encontrando a Popstep, que ela é uma influencer famosinha, né, da internet, que tem esse poder de saltar, eles acabam se encontrando junto com esses vilões, e aparece uma Knuckle Duster. O Knuckle Me Duster. corrija se eu estiver errado, Knuckle Duster. É um cara que aparentemente, até onde a gente sabe, não tem individualidade, né? A gente sabe muito pouco sobre ele. A gente sabe que ele tem uma cicatriz no rosto e a idade do André Zuliani, mas ele, em compensação, é bem resistente, tem um físico aí mais jovem. Como a gente bem notou. Ele é tão forte, né? Ele é quase um Sakamoto, né? Ele é tão dá forte que pra dizer. ele consegue enfrentar na porrada pessoas que têm individualidades até meio poderosas, né? Então, o Aizawa que aparece no segundo episódio, né? Eles têm um confronto, o Knuckles e o Aizawa. E o Aizawa, ele não é um personagem que a gente vê ele na linha de frente. Ele é mais um suporte ativo ali. Talvez, sei lá, dependendo de quem o All Might está enfrentando, ele poderia desativar a individualidade da pessoa, prender a pessoa, mas ele não tem uma força física nem nada assim que ele consiga derrotar as pessoas, né, enfim, com os punhos. Mas ele enfrenta e o Aizawa entende que ele tem que o Knuckles tem uma resistência assim que quase parece ser uma individualidade, tanto que ele tenta cancelar os poderes e vê que na verdade ele não tem poder nenhum para ser cancelado. E mais uma vez isso reforça a mensagem de que não é sobre grandes poderes, mas sobre grandes responsabilidades. Eu ia fazer um paralelo com o Quaid e o Peter Parker, porque eu acho que eles têm muita coisa assim comum. Essa questão de ser um universitário, ser aquele cara esforçado que quer fazer a diferença e acaba se tornando ali o amigão da vizinhança. Tanto que no segundo episódio eles encontram outros arruaceiros e os caras quando vê falam, cara, eu sou o seu fã, eu admiro muito o que você faz. Tipo, que era, no caso, recolher o lixo, ajudar as senhorinhas. Então, tipo, ele tem esse reconhecimento da comunidade, mas infelizmente ele não lança teias. Eu acho esse início bem interessante, Pedrinho, porque ele já dá um ar de que a história vai ser um pouquinho mais madura do que a gente acompanhou no início de My Hero Academia, né? Apesar desse pontapé inicial tratar os dois protagonistas, a problemática deles serem um não ter poder e tá aprendendo a controlar um poder tão forte, e o outro ele tem já uma habilidade que é fraca, mas ele também tá entrando nesse mundo, né? Os dois são introduzidos nesse mundo de super-heróis meio que à força, digamos assim, mas como são personagens mais velhos, a gente pode ver uma seriedade um pouco maior esse da história. Sim. A gente não leu o mangá de Vigilantes ainda, mas pessoas aqui na redação já informaram que muita gente, até para os próprios fãs de My Hero Academia, falam que a história ela vai ficando mais sombria, até por conta da idade dos personagens, e eu acho que é uma coisa interessante. E só um grande elogio também à animação, que eu achei que a animação desses 2 episódios... até porque, tudo bem, a gente vai comparar com a primeira temporada de My Hero Academia, que também não é feia, mas já tem alguns anos. Essa, obviamente, chega com uma qualidade um pouco melhor, mas eles realmente souberam aproveitar, porque eu acho que a cena de combate, principalmente no segundo episódio, que tem aquele monstro gigante, me agradou bastante. E falando nessa questão de ser voltado, né, por um público mais maduro, só também um último parênteses dessa animação, a gente também tem aquela experiência tradicional de assistir como se a gente estivesse lendo um quadrinho. Então tem aquele smash, pow, e tudo mais, que são esses detalhezinhos que
que a gente encontra quando folheia aí um gibi. Mas falando dessa questão de ser mais adulto, é uma história que ela já começa com uma trama inicial muito diferente do que a gente está acostumado em My Hero Academia, que enquanto a gente tem mais aquela dinâmica de bem e mal, o vilão geralmente é um monstrão que está destruindo, e eles precisam, sei lá, derrotar, o vilão principal é mal porque ele é mal e tudo mais. Nesse segundo anime, em Vigilantes, a gente tem uma coisa um pouco mais profunda, né? Porque até agora, todos os inimigos que eles enfrentaram têm envolvimento com uma droga que está circulando ali pela cidade, que ela expande a individualidade em troca desse controle que a pessoa tem do próprio corpo, dessa lucidez da pessoa. Então a pessoa acaba agindo meio que como assim, um monstro, ela fica meio inumana. Eles deixam claro que o poder dela cresce, mas a habilidade cognitiva dela cai, exatamente. Né? Então, ela não pensa mais como um ser humano direito. Ver, sei lá, os caras na rua, sei lá, num beco escuro, cheio de lixo, enfrentando vilões que estão, sei lá, drogados, não é algo que a gente espera ver na série original, né? Que é mais voltada para um público mais jovem, tanto que os personagens ainda estão, sei lá, no ensino médio, são ali adolescentes, então esse clima muda muito. Então, talvez para uma pessoa adulta que cansou um pouco da dinâmica de My Hero Academia, tudo bem que agora já está acabando, mas sei lá, a pessoa cansou na metade do que a gente tem de anime até agora, ela provavelmente vai gostar de reencontrar esse universo em Vigilantes, exatamente porque a gente tem essa profundidade, esse amadurecimento dos problemas aí desses personagens. E eles que estão meio que fora da lei ali, à margem da lei, porque eles estão agindo sem a permissão, sem a carteirinha de super-herói, né? E o próprio Knuckle, né? Ele se auto-intitula o mestre do nosso querido Koichi. Quando ele encontra o Razorhead, o Razorhead fala pra ele, esse cara, você tem um desvio de caráter aí, né? Você não é realmente, você tem toda a pinta de vilão, mas você tem boas atitudes. E ele só responde assim, as pessoas realmente falam muito disso sobre mim. Então, o cara que ele é o herói com um pouco de desvio de cara. O anti-herói, né? Acho que é mais um anti-herói. E é o anti-herói que tá treinando o protagonista, né? Diferente do All Might, que é o Superman desse universo e começa a treinar o Midoriya. Então eu acho que isso realmente deixa as coisas muito mais interessantes. E a gente já reclama aqui em outras oportunidades de quando o anime acaba escalando muito, né? Tipo, o próprio Naruto passou por isso, o próprio Dragon Ball passou por isso. Solo Leveling tá indo pra esse lado, então é bom a gente acompanhar de novo uma história com um pouco mais de pé no chão, sabe? Então, exatamente. Eu acho que para esses 2 primeiros episódios realmente é muito empolgante e eu fiquei curioso. Eu ia assistir mais para fazer essa cobertura, para acompanhar aqui, mas eu já até coloquei ele na minha listinha privada, porque eu quero realmente acompanhar, porque eu gostei. Boa. Mas agora a gente também quer saber deles, né? O que será que a galera que tá assistindo aí achou? Se vocês forem boas pessoas como nós dois, vocês realmente gostaram de Vigilantes. Mas fala pra gente aí, se você já assistiu os 2 primeiros episódios, se você vai continuar acompanhando. Se você não gostou, escreve aí nos comentários. Não esquece de ativar o sininho pra continuar vendo a gente falar aqui de anime no Omelete Z. E pra eu continuar acompanhado de Pedro Henrique Ribeiro, porque a gente se ama e se odeia. E eu sei que vocês gostam, tá? Tem gente que reclama, mas eu sei que vocês gostam. Então, um beijo e até a próxima. Plus Ultra!